Olá, pessoal. Nós estamos aqui para mais uma live da Escola do Lar. Boa noite. Oi, Elaine, Mônica. Que legal, vocês estão por aqui com a gente. Uma boa noite, sejam bem-vindos. Enquanto o pessoal vai entrando aí, a gente vai falando aqui sobre esse livro maravilhoso. Olha só o estado desse livro, gente. Eu até procurei a data, é da época que a CPB era lá de Santo André. Maravilhoso. Quem não tem, hoje em dia parece que a casa está em falta, mas nós temos disponível pelo aplicativo, temos disponível em áudio para ser ouvido, e a gente não pode perder essas preciosas lições que nós temos aqui. Olá, tudo bem, pessoal? Tá entrando? Eu queria que vocês falassem pra gente se tá bom o áudio. Meu esposo entrou aí também. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Tá Tudo me ouvindo bom? bem? Pessoal, tá bom o áudio? Fala pra gente aí se vocês estão ouvindo a gente, por favor. Só dá um ok aí. É uma relíquia mesmo, viu, Mônica? E olha que é impressionante, assim, ó. Depois eu vou mostrar para vocês uns detalhes desse livro, é muito legal. Ah, tá ótimo. Elaine tá falando que tá ok aí, né? Tô melhorando a minha luz aqui que eu não tô enxergando. Tá ótimo, gente. Obrigada aí pelo respaldo aí do áudio e do vídeo, tá? Então, só pra gente contextualizar, eu estou aqui representando hoje a Escola do Lar, que é um grupo de mães que dão apoio, né, para outras famílias que praticam já, estão aprendendo também a verdadeira educação e tomamos a iniciativa de estudarmos juntos, né, esse livro, que é o livro Educação. Nós já estamos no capítulo 9, hoje nós estaremos conversando sobre ele, mas eu sei que faz 15 dias, mais de 60 pessoas entraram no nosso perfil, sejam todos muito bem-vindos. Só para vocês saberem, nós já passamos nos capítulos aqui, qual que é o objetivo da verdadeira educação, como que era a escola do Éden, como foi a educação de Israel, como foi a escola dos profetas, a vida de grandes homens como Paulo, como Daniel. Vimos também, na semana passada, foi uma live maravilhosa, que falou sobre o mestre dos mestres, né? O mestre enviado por Deus. Foi muito bom, excelente. Nós estaremos continuando o capítulo, né, que fala sobre o mestre dos mestres, e hoje o título é Uma Ilustração de Seus Métodos. Para iniciarmos, nós vamos orar a Deus para que Ele possa nos capacitar e também nos abençoar nesse estudo. Vamos orar? Querido Pai Celestial, nós te louvamos, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui reunidos para te adorar e também, Senhor, para aprender mais sobre o que o Senhor deseja para cada família. Que o Teu Santo Espírito possa nos iluminar, colocar as palavras na nossa boca, que nada venha de nós mesmos, mas que venha somente de Ti. A Ti seja toda a honra, toda a glória, que o Senhor possa abençoar a cada família que estará assistindo essa live, ou agora ou posteriormente. Que o Senhor seja louvado neste nome. Nós te agradecemos, não pelos nossos méritos, mas pelo amor do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bom, eu quero rapidamente me apresentar. Meu nome é Ligiane Faria. Sou casada com o homem mais lindo deste mundo. Olha, hoje eu tenho oportunidade de falar isso, porque ele sempre fala depois do de vocês, tá bom? Mas é o meu esposo que está hoje fazendo também a live aí comigo. Gostaria que ele falasse o nome dos filhos e aonde que mora. Boa noite, foi um prazer estar aqui com vocês. Realmente eu tô com a mulher mais linda do mundo. É a primeira vez que a gente se apresenta assim juntos, né, amor? Que legal, né?
Ela tá lá no quarto, eu tô aqui no escritório, né? Pra gente não ficar interferindo no áudio um do outro, né? E os Mas filhos você tá estão ali. dormindo. E os filhinhos estão dormindo. Eu tenho 2 filhos maravilhosos que eu amo muito, muito mesmo, que Deus nos deu, que é o Pedro Antônio, nosso primogênito, e o Daniel Ricardo, que é o nosso segundo filho, e acabou, só isso, tá bom? Eu sou o Odair, né? Sou o Odair e tenho 47 anos de idade, sou casado com essa moça linda que está aí na tela, e sou muito apaixonado por ela. Ela tomou meu coração e agora só nós dois vamos passar a eternidade junto no céu com os filhos e a família. Vai ser uma benção. Amém. Amém. Bom, e hoje você está com o meu convidado especial, tá bom? É um prazer muito Obrigado. grande É um prazer estarmos meu aqui estar aqui. fazendo essa conversa aqui gostosa, né? Nós vamos então estar conversando sobre o capítulo 9 e o título é Uma Ilustração de Seus Métodos. Vou fazer um resuminho rapidinho do que a gente vai conversar aqui hoje, tá bom? Nós vamos falar sobre como Jesus aplicou, então, o preparo dos 12 discípulos, porque é um método que o próprio Jesus fez. Isso é maravilhoso da gente aprender. Nós vamos ver também os tipos de caráter que eles tinham, a finalidade, qual que era a finalidade do método de Cristo, que era chegar à unidade, porque era todo mundo diferente, mas ele queria levar a todos à unidade. E também vamos ver 4 exemplos dos discípulos que transformaram o seu caráter, ou para o bem ou para o mal. Nós vamos conversar sobre isso. E também qual era o preparo final. Para que isso? Para que ele estava ensinando? Então a gente vai começar aí conversando um pouquinho aí sobre o preparo dos 12. O que você tem para me dizer, amor, sobre o preparo dos 12? Bom, antes da gente começar, eu queria deixar bem claro aqui, todos nós que estamos vivendo nesse tempo, nós devemos, tudo que nós formos estudarmos, desde que seja uma parábola, ou alguma história da Bíblia, e educação, principalmente na área de educação, nós temos que entender e colocar isso sempre no contexto do juízo. Porque nós estamos vivendo no dia do juízo. E se eu contar a história de Esther, ou a história de Jericó, e simplesmente por isso mesmo, contar essa história e acabar por aí, ter um começo, meio e fim, mesmo que bem contada, e eu vou ser como evangélico. Mas nós, como povo e como igreja, fomos levantados para uma missão. E nós temos uma missão muito maior e grandiosa que Deus nos deu. Então, dentro do contexto de juízo, o que tem a ver educação? Por que É o Deus nos tempo que a deu? gente está vivendo, né? Como que deve Sim. ser a verdadeira educação? Praticar para quê? Né? Porque a verdadeira educação, quando você pega... tem um livro fantástico que vocês podem ler, e se vocês puderem ler, esse aqui, ó, a Linda Fazenda de Deus, Escola de Madison. É lindo mesmo. Quando você lê essa história, você vai entender que Satanás, ele foi muito astuto e a gente demorou para cair a ficha em relação a isso. Aqui diz que a obra de Deus não foi avante, não foi encerrada, porque Satanás entrou e conseguiu deturpar o nosso sistema de educação. E isso foi isso é o que tem emperrado o avanço e o término da obra de Deus. E nesse capítulo 9 nós vamos ver exatamente esses detalhes, né, sobre essa questão da educação. Então, no capítulo 8 eu fiquei encantado com a semana passada, quando eu ouvi com a minha esposa, a Angélica, falando, porque assim, eu conheci a Angélica acho que faz uns 2 anos, né, amor? Mais ou menos, a gente conheceu eles. Sim. Que família especial, que exemplo de família. E eu fiquei encantado com eles. Aquele jeitinho meigo dela falar, Tenho muito que aprender ainda. aquele jeitinho dele e dela falarem, né? São, assim, são demonstração de pessoas que realmente estão sendo transformadas pelo poder do Espírito de Deus. Né? E quando a gente olha para aquilo, a gente vê que realmente Deus tem a razão quando ele diz assim que o evangelho vai ser pregado em testemunho. E que a missão no tempo do fim é uma missão de restauração da família, de educação dos filhos, de como Deus vai trabalhar essa obra
para restaurar as famílias. E quando eu olho para esses grupos que estão se levantando sobre educação, homeschooling, mães abandonando tudo para educar seus filhos, para passar tempo com os filhos, né? Para educar seus filhos nos caminhos do Senhor, eu vejo que nós estamos no caminho certo da preparação para a última mensagem, para o último povo e na preparação daqueles que vão ver Jesus voltar em glória e majestade sem passar pela morte. É né? uma missão especial, né? Eu costumo dizer o seguinte, nós temos 2 filhos, né? São 2 vagas a menos entre os 144 mil. Então prepare o seu aí para que ele possa também estar entre esse grupo especial que vai fazer parte desse movimento no tempo do fim. Então, Amém. quando a gente chega no capítulo 9, no capítulo 8, né, nós vimos lá, né, como foi que Jesus, né, o mestre enviado, como é que foi Jesus como mestre. E no capítulo 9, vai nos ilustrar como foi que Jesus educou. Então ele começa assim no capítulo 9, eu vou ler alguns trechos que eu marquei aqui, Sim. né? Se fosse ticar aqui, dá para ticar o livro inteiro, né? Porque... Tipo assim, né, ó. Isso. É mais ou menos isso. Porque todas as linhas são importantes. Mas tem algumas coisas que eu quero levá-los a refletir sobre isso, né? Então aqui, a ilustração mais completa dos métodos de Cristo como ensinador encontra-se no seu preparo dos 12 primeiros discípulos. E olha só, aí diz assim, sobre estes homens deviam repousar pesadas responsabilidades. Escolhera-os como homens a quem ele poderia infundir seu espírito e que poderiam ficar habilitados a levar avante a obra na terra quando ele os deixasse. Então, eu vou fazer uma... Se você, olha assim, tem gente que chega para dizer assim, mas agora já passou meu tempo, né? Meu filho já está grande. É claro que existe na formação do caráter uma grande importância de educar os seus filhos desde pequeno, mas Jesus aqui está nos mostrando que na idade adulta ainda é possível. Sim, né? E como? Porque ele pegou 12 homens cheios de vícios, cheios de manias, né? E nós vamos ver aqui algumas características deles, e pela presença, pelos métodos de Deus que ele usou, ele conseguiu Pelo seu levar, exemplo, né? pelo seu exemplo, ele conseguiu levar esses 12 homens, né? Na verdade foram 11, né? Mas nós vamos ver sobre esse 12º aí, né? Como que foi que Jesus agiu em relação a ele. Então, há esperança. Nós não temos que perder a esperança se os nossos filhos já estão grandes. Olha, eu não sabia disso, eu não tive essa luz quando meus filhos nasceram e eu não eduquei meus filhos em casa, não fui a mãe, a professora dos meus filhos. Então, há poder em Jesus, né? E nós vamos ver que a presença de Jesus, que Jesus, ele era, como se diz, ele era um motivador das boas obras, né? E no E finalzinho aí, aqui desse mesmo parágrafo fala, né? João fala, a vida foi manifestada e nós vimos e testificamos a vida. Olha que coisa linda isso, né? e antes disso aí, ele ainda fala assim, mediante associação pessoal. Então, isso envolve educação, envolve envolvimento. Pessoal. Agora, você vai terceirizar a sua educação? Exatamente, é fácil de terceirizar, a gente deixar o trabalho de lado, né? Não ter que se preocupar, porque o educar dá muito trabalho, a gente despende de tempo para isso, né? De você moldar ali o caráter dos filhos, né? Tem um amigo que diz assim, ele tinha um canal, não sei se ele ainda tem, que assim, dá trabalho, mas educa, né? Às vezes você tá com o seu filho ali do seu lado, né? Ele às vezes mais emperra o trabalho, não deixa avançar, mas a sua presença, isso é importante para eles. Eles precisam estar juntos, né? Às vezes eu pego o Pedrinho aqui para ele me ajudar para fazer as coisas, às vezes não, quase sempre eu pego ele pra... E às vezes eu tenho que ficar consertando o que ele fez, mas o importante é que ele se motiva a ter. E hoje ele tem a enxadinha dele, hoje mesmo que eu estava ocupado aqui no escritório, e ele falou assim, papai, vamos descer que eu tenho trabalho para fazer lá fora, eu não posso ficar aqui dentro, né? Então ele vai se motivando, né? Porque ele... Que ele vê o exemplo também, né? Exatamente, ele vai acompanhando e vai fazendo, né? E a figura do pai é muito importante para os filhos, muito importante, né? Ter tempo com os filhos, né? E Então, aqui no segundo... aqui diz que é envolvimento, associação pessoal, né?
E no segundo parágrafo fala aqui também, né? Estamos na página 85, quem tiver com o seu livro aí, tá, gente? Por meio daquela comunhão que se tinha com o espírito, de coração com coração, do humano com o divino, que podia se comunicar a energia vitalizadora que a verdadeira educação tem como objetivo comunicar. Olha só. Isso é muito importante, porque olha só, por meio daquela comunhão, qual aquela comunhão? Aquela que Jesus teve com eles. Que nós vimos aqui que era associação pessoal. Eles estavam. E no capítulo anterior, o pessoal está perguntando qual livro. É o livro Educação. Livro Educação 9. Da CPB, capítulo 9, tá bom? A ilustração dos seus métodos. Elas comentaram qual foi o segredo de Jesus. O segredo de Jesus, né, que a gente viu no capítulo anterior, era exatamente a comunhão que ele tinha com o Pai. Né? A fidelidade, né? Exatamente. Então aqui diz que Jesus conseguiu ligar pela comunhão o espírito e o coração desses homens. Quando a gente olha para os nossos filhos, a gente acha que não é só ensinar. Você precisa cativar isso. Pela companhia, pela associação, pela comunhão, ligar espírito com espírito e ligar coração com coração. Né? Isso é muito importante para que... Esse é o método de Cristo, né? Ele diz assim, pode falar, mano. E nesse ensino que ele teve com os discípulos, né? Ele seguiu exatamente o sistema de educação estabelecido lá no princípio. Ou seja, Deus não muda. O que era no início vai ser no final também. E eu até grifei isso aqui, que eu quero ler um texto com vocês antes da gente continuar aqui, né? E que assim, diz assim, no parágrafo anterior ainda diz assim, de humano para humano, que se pode comunicar energia vitalizadora que a verdadeira educação tem por objetivo comunicar. É unicamente a vida que pode produzir vida. Ou seja, a vida que pode produzir vida. E eu estou parafraseando isso, eu quero fazer só um exemplo. Qual foi a vida que gerou vida para essa criança? Não foi a mãe e o pai? Sim. Então, é unicamente a vida que produziu vida, né, que pode fazer isso, é fazer essa ligação entre eles. E essa vida ligada a Cristo, né? Agora, nesse ensino aqui, essa parte que você falou, amor, do sistema de educação estabelecido lá no princípio. Que sistema de educação foi estabelecido lá no princípio? Vamos ler? Porque isso aqui vai fazer todo sentido no que nós vamos ler em seguida nesse parágrafo mesmo. Se você abrir a sua Bíblia lá em Deuteronômio, capítulo 6, vou esperar você abrir aí, Deuteronômio, capítulo 6, que aqui Deus vai mostrar qual é o sistema antigo de educação que Deus está falando, que esse nós está falando aqui, que Jesus usou no método dele. Deuteronômio capítulo 6, todo mundo abriu aí, versículos 6 e 7. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E olha o que ele vai dizer aqui agora. E as ensinarás aos teus filhos, e delas falarás. Olha quando? Sentado à tua mesa, andando pelo caminho, e ao deitar-se e ao levantar-se. Então, quem era que podia andar pelo caminho com seus filhos, acordar com seus filhos, levantar com seus filhos, comer à mesa com seus filhos? Eram os seus pais. E se eram os seus pais, aqui está dizendo quem que é que educava os seus filhos? Eram os pais, né? Eram os seus próprios pais. Mas eu quero que vocês leiam, atentem para esse detalhe que está aqui, ó. Ensinar os seus filhos, e delas falará, sentado à tua mesa, andando pelo caminho e ao deitar-se. Agora vamos ler a sequência do que está aqui, vamos ver se Jesus aplicou isso com os discípulos. Os primeiros 12 escolhidos, juntamente com alguns poucos outros, mediante auxílio de suas necessidades, tinham de quando em quando ligação com eles. E formavam o quê? A família, né? Era a família dele. Era uma família. A família de quem aqui? A família de Jesus. Achavam-se com ele aonde? Em casa. Em casa aonde? Em que lugar? Na mesa. À mesa, sentado à mesa. Em particular, no campo. No campo. Agora olha o próximo.
no próximo... Acompanhando as suas viagens, né? As Isso. suas provações. Agora, no outro parágrafo, no primeiro parágrafo da página 85, diz assim: às vezes eles ensinavam enquanto juntos se Assentavam. assentavam ao lado das montanhas. Então, olha só, A gente Jesus pode aplicou dizer exatamente isso. que eles eram um grupo de elite, vai? Era uma comitiva que andava com eles e ficavam, porque aqui vai falando, né, que eles comprimiam-se ao lado dele. Eles ficavam ali, não queriam perder nem um segundo eles bebiam, estavam com sede, né, das palavras de Jesus. E é assim que eles aprendiam, né? Comendo, se assentando nas viagens. Eu vejo isso assim, eu vou falar uma coisa para você. Seus filhos sentem vontade de sentar ao seu lado, espremendo, ficar com você? Ou será que você está envolvido com tanta correria no seu dia a dia que eles não sentem mais prazer em estar com você? Eles preferem ficar com o tablet, no videogame, na televisão, porque você não tem a companhia deles, você não tem o coração deles. Então, eu acho muito interessante porque o sistema de Deus funciona. Porque desde que nós saímos para o campo, nós temos os nossos filhos 100% do nosso tempo junto com eles. Quando a Liz fala assim, hoje vai ter alguma atividade, o Pedrinho e o Danielzinho juntam em cima dela porque querem ficar com ela. Quando a gente fala que vai fazer alguma coisa junto, eles juntam com a gente, eles querem ficar com a gente. Na hora de dormir, eles não querem ficar sem a gente. O Pedrinho, hoje, infelizmente, eu não pude deitar com ele, mas toda noite a Liz vai pro quarto, né? A gente, 6h30, vai pro quarto para eles dormirem. A Liz pega o Danielzinho no colo para fazer ele dormir e eu vou para a cama do Pedrinho. E ele fala assim, papai, eu quero o senhor junto comigo. E eu deito com ele na cama, ele me abraça com o bracinho dele e fala assim, papai, eu te amo, eu gosto muito de você. Não tem coisa mais importante, mais gostosa de se ouvir de uma criança. E Porque é eles sincero, né? gostam da nossa companhia, ele quer estar onde a gente está. E é triste que às vezes essa vida corrida da cidade, as crianças, cada um tem o seu quarto, cada um fica no seu ambiente, cada um fica na sua atividade. E o sistema de Deus é para a gente ficar junto. E junto, a gente crescer junto, né? Juntos somos mais fortes, né? É. E aqui fala, né, ainda no finalzinho desse parágrafo, né, que eles eram ouvintes atentos, ávidos de compreender as verdades que deviam ser ensinadas em todas as terras, em todas as épocas. Era uma mensagem que não perde a moda, né? É uma mensagem que sempre está na atividade, sempre está ali. Só E lembrando eles... que... Desculpa, pode falar, mas... Não, pode falar, meu amor. Jesus, ele sempre contextualizava as histórias, né? Ele fazia com que a história ficasse gostosa de ouvir, né? Era atraente ouvir. Tem gente que às vezes a senhora te diz pra gente, talvez já tenha passado ou vai passar ainda, né? A gente tem que fazer o culto ficar atrativo para as crianças. Depois vocês pedem para a Lígia aí, ela tem filmado, se vocês quiserem colocar, como é que eu conto história para os meus filhos aqui. Eu pus Pra vocês... nos Pra stories vocês dessa verem semana. como é que a gente entra na sala, né? Senta que lá vem a história. Então, quando é a minha vez de contar a história, que eu que conto a história da noite, a Liz conta a história da manhã, e os pequenos já imitam, né? Eles querem fazer, porque eles ficam com os olhinhos arregalados assim, e fiquem aguardando aquele momento, o que vai vir agora, qual que vai ser a história. Tem que ser curto, rápido, mas tem que ser marcante e gostoso para eles, né? Não pode ser maçante, tem que ser bem gostoso. E aqui, continuando, a gente vai ver quem que Jesus escolheu, né? Quais foram os primeiros que ele escolheu? Conta pra mim aí, amor, no segundo parágrafo. Jesus, para essa grande missão, né, de levar o evangelho a todo mundo, ele não escolheu os homens doutorados, não escolheu pessoas com títulos, né? Ele escolheu homens humildes, iletrados, né? Aqueles pescadores da Galileia eram brutos, talvez a mão cheia de calo, grossa, né? De formas de falar. Não tinham ido para a escola, né? Não tinha conhecimento. Escola, não tinha os costumes dos rabis, né? Não, ou seja, não eram homens polidos. Talvez comia na colher, segurando, como a gente fala, né? Segurando a colher assim, todos os seus jeitos, né? Mas aqui tem um mas, né? Mas. Eles eram adestrados na disciplina severa de trabalho e das agruras. Eu sempre falo que as crianças,
O momento não é ficar brincando. As pessoas acham que tem que deixar a criança brincando o dia O dia inteiro. inteiro. Não. Brincar é um momento do dia. Os 8 do dia ela tem que estar em atividade e trabalho para ela ocupar a mente e saber que aquilo é importante. E é isso que transforma o caráter dos nossos filhos. Nós sempre não é coisa pesada, mas sempre está envolvido. Por exemplo, de manhã o Pedrinho ajuda a Lige na limpeza da casa. E o Danielzinho também entra junto. Vocês veem nos stories dela aí como é que eles É participam. uma briga. E é uma É uma briga, porque briga tinha que pelo ter 2 aspirador de pó. aspiradores. Tinha que ter 2, porque os 2 disputam para estar ali e poder ajudar. E se não fala que... Para eles castiga, fala assim, você hoje não vai ajudar. Eles acham que isso é um castigo. É um Às vezes castigo. você fala assim, não, meu castigo hoje você vai lavar a louça. Não, o castigo aqui em casa é diferente. Você não vai lavar a louça hoje. Então eles têm que entender que é gostoso ajudar. E ficar sem isso é ruim. Entendeu? Às vezes a gente passa um lado negativo na educação, né? Tem que falar assim, isso é um privilégio para você. Então, os meninos, por exemplo, domingo aqui, a gente foi responsável pela comida, fazer comida para todos aqui. Eu e minha esposa. E eles entraram na dança. E, assim, ajudaram, participaram. Todos eles colocaram sua roupinha, colocaram seu avental, sua touquinha e participaram. E tem que educar no trabalho. E brincar é um momento, uma parte do dia, né? Aqui ainda continuando, fala que além dessa disciplina severa que eles tinham, tinha uma coisa interessante. Eles tinham um espírito dócil. Eram homens que poderiam ser instruídos e moldados na obra do Senhor. Eles estavam abertos a serem moldados, né? Então isso e aqui é... eu coloquei olha, uma pergunta, coloquei uma pergunta aqui. Você pode ser bruto, você pode ser até iletrado, não ter tido a educação que as pessoas aí fora julgam ser a educação do mundo, né, melhor. A pergunta que eu faço, você tem um espírito dócil? Você pode ser instruído? Você pode ser moldado por Cristo? Porque se você não pode, como é que você quer moldar uma criança? Você primeiro precisa ser moldado, ter o espírito dócil, ser simples e humilde, para você poder então moldar uma criança nos moldes de Cristo. Porque você foi moldado a primeiro. gente não pode dar aquilo que não tem, né? Exatamente. Primeiro tem que trabalhar o caráter nos pais, né? Eu vejo quantas falhas ainda eu tenho para poder chegar no ideal, né? O ideal que Deus pede. E esses meus defeitos que eu ainda tenho, eu vejo refletido nos meus filhos e eu vejo isso com muita tristeza, porque eu ainda estou errando. Mas nesse capítulo existem promessas habilitadoras que nós vamos ver logo em seguida aqui. Isso que é maravilhoso, né? E agora aqui, ó, no finalzinho, só aqui, o finalzinho desse parágrafo, olha, o meu esposo geralmente ele fala bastante, tá? Mas vamos ver se a gente consegue dar uma enxugada aí, porque é quase meia hora de live, tá? Só pra vocês saberem. Se acabar, gente, a gente vai voltar aqui, mas a gente vai tentar ir um pouquinho mais rápido aí, tá? Os discípulos tiveram 3 anos de vantagens. Olha que privilégio. Eles sendo ensinados pelo maior educador que o mundo já conheceu. Que coisa maravilhosa. Amor, isso aqui eu fiz até uma marca aqui no meu livro aqui. Você tá com o seu, eu tô com o meu aqui. A senhora White diz que quando é formado o caráter da criança? Quanto tempo? Até 3 anos, né? Olha só que coisa, hein? Jesus pegou esses homens, já em idade adulta, mas eles eram dóceis, eram de espírito dócil e estavam prontos para ser instruídos. E ele fez isso dentro dos períodos que ele mesmo fala que nós devemos fazer com os nossos filhos. 3 anos, foi o suficiente para Cristo fazer uma revolução na vida desses homens, né? Interessante isso mesmo, hein? E eu queria agora que você comentasse para mim, a gente já vai passar aí para os tipos de caráter, porque ele chamou 12 homens, né? Primeiro, 12 tem a ver, o número quer dizer o quê? Fala aí pra gente rapidinho. Só fala o significado. Não se alonga muito, não. 12 é símbolo do povo de Deus. Tá? Toda vez que aparece o número 12 na Bíblia, é símbolo do povo de Deus. Então são 12 tribos, 12 portas, 12 discípulos, 12 estrelas, né? São 24 anciões representando. Então Jesus tinha 12 tribos e 12 discípulos.
Uhum. E ele chamou esses discípulos, essas 12 tribos, eles são 12 tipos de temperamentos. Uhum. Não Isso são que é quatro interessante. temperamentos. Mas o mundo hoje fala que só tem 4, 5 com aquele supina lá, né? Não, mas se nós olharmos, tem um livro da Casa Publicadora, bem antigo, que é muito bom. Eu tenho esse aqui, que é a última versão, chama Irmãos do Rei. E esse homem, Arthur Spalding, ele viveu no tempo da Ellen White, ele foi um dos presidentes da Conferência Geral e ele escreveu esse livro muito interessante. A Ellen White fala sobre ele. E ele fala aqui sobre os tipos de caráter, né? São 12 tipos, dividido em 4 grupos, né? 4 grupos de 4 grupos de 3 em 3, né? Então cada um tem os teus filhos, vocês podem identificar qual é o seu tipo de temperamento por esse livrinho. Mas é interessante que aqui os tipos de caráter, Jesus fala... Desculpa. Ele escolheu cada um dos discípulos por esses caracteres de cada um das tribos, né? Temperamentos que tiveram lá nas tribos. Então você pega Rúben, ele é... Porque assim, quando nós saímos do Éden, nós não perdemos tudo que tínhamos lá do Éden. Então, do Éden, depois do pecado, Adão tem o caráter celestial, que era o que ele tinha lá no Éden, e tem o caráter terreno, que é depois da queda. Então, se você olhar para Rúben, o tipo de caráter de Rúben, o celestial, quem é Rúben? Para você identificar. Rúben, ele é amável, de coração bondoso, tá ok? Esse é o Rúben, do caráter celestial. Mas qual a parte ruim do caráter dele? Ele é fraco e vacilante. Quem que ele representa lá nos 12 discípulos? Tomé. Aí você vai para Simeão, no caráter celestial, ele é zeloso pelas coisas de Deus. Mas o que ele é também no caráter terreno? Ele é um apaixonado. Ele faz coisas por impulso. Faz e depois, aí é o que eu fiz de errado, né? Levi é leal, caráter celestial, apto para ensinar. Então, muitos dos educadores são da tribo de Levi, que têm facilidade para ensinar e são leais. Mas qual é a parte ruim do caráter dele? Ele tem um temperamento cruel. Sabe aquela pessoa que é cruel? Assim, não vou fazer nada, mas eu te pego lá depois. Eu vou dar um jeito. Quem que ele é lá nos 12 discípulos? Ele é João, o filho do trovão. Aí tem vários. Vocês podem depois... Aqui, ó, tem uma interessante que tem tá tudo nesse livrinho aqui, vocês podem pegar e ler. Eu posso depois colocar uma foto pro pessoal ver. Aí. Eu acho que eu tenho em PDF, porque não acha mais para vender. Então, se alguém quiser em PDF, você pode identificar o seu tipo de caráter, até o caráter dos seus filhos, né? É muito interessante, gente, esse livro. Olha, vamos dar uma corridinha aqui, tá, amor? Além desse... então, são 12 temperamentos, 12 tipos de caráter que Jesus escolheu e ele sabia por que estava escolhendo, né? Ele queria chegar com esses diferentes tipos de caráter a uma unidade, né? A gente vai passar aí para a página 87 já. Vamos lá para o finalzinho, que fala que... Lá para 87 no final? Já. Tem um monte de coisa grifada aqui, amor. Ih, olha, não vai dar não. Não vai dar, porque senão a gente vai ficar aqui 3 horas de live, o pessoal tá, deixa eu fazer rapidinho, você chega lá. Tá bom, vai. Tá bom, na página 86, a fim de levarem avante com eles essa obra, no final desse parágrafo, onde começa a fim de levarem avante, diz assim: necessitavam chegar à unidade de sentimento, pensamento e ação. Para você ensinar isso para os seus filhos, você precisa ter isso com Deus e precisa ter isso com o seu esposo e com a sua esposa. Ter todo unidade mundo pensar igual. De sentimento, de pensamento e de ação. É isso que precisa ser unificado, porque senão o pai fala A, a mãe fala B. Aí o filho não entende. Então precisa ser unificado o sentimento, o pensamento e a ação. Quem faz isso? Pelo poder de Deus e pelo Espírito Santo. Outro parágrafo diz assim: para que todos, a oração de Cristo, para quê? Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti, e também que eles sejam um em nós. Então, para que todos sejam um na família, nós precisamos ter esse propósito. Né? Aqui, quando vai no poder transformador, que é o próximo aí, eu grifei aqui, Cristo os ensinou provendo tudo. Agora, o que é prover tudo? Será que Cristo deu todos os brinquedos, todas as coisas que eles precisavam? Não. Ele que era proveu necessário, aquilo né? que era necessário, né? Não tinha luxo nenhum, né?
Cristo proveu tudo. E olha só, Cristo preparou 4 homens aqui nesse capítulo, está falando assim, 4 homens, porque eles seriam Uhum, seriam chaves no tempo do fim, né? Eles uhum, influenciariam os outros, né? Que foi Tiago, João, né? uhum, Pedro e Judas. Tiago, olha só, que Jesus sabendo que Tiago seria o primeiro a ser morto, né? Jesus uhum. preparou Tiago, né? E aí, Deixa eu te então, fazer uma pergunta. hum, Jesus tinha discípulos preferidos? é, Jesus não tinha discípulos preferidos, mas tinha discípulos que se faziam preferidos por Jesus, né? Exato. Eu costumo dizer sempre assim, Jesus tem os seus preferidos aqui na Terra? Tem, tem sim. Mas qual é o nosso meio de... Como é que nós temos melhores amigos? Temos. Mas como é que, por exemplo, às vezes o meu melhor amigo, ele não é, eu não sou o melhor amigo dele, mas ele é meu Uhum, melhor amigo. Por sim. quê? Porque a escolha está em mim. Eu é que escolho quem que vai ser o Quem que meu vai melhor ser o meu amigo. melhor amigo? No sistema de Deus, ele tem melhores amigos aqui na Terra, mas não é ele quem escolhe. Somos nós que temos o direito de escolher de Uhum. ser melhor amigo de Cristo. E Por João isso que eu escolheu escolho ser hoje ser preferida também de Jesus. exatamente, assim como a irmã de Marta, né? Uhum, Jesus falou assim, olha, ela escolheu a melhor parte, isso não vos será tirado, né? uhum. Então vamos lá, ó. No finalzinho agora. Pedro, Tiago e João, eles procuravam toda oportunidade de entrar em íntimo contato com o mestre. E o desejo deles foi satisfeito. Já pulando para a página 88, tá bom, pessoal? Nossa, amor, você deu um pulo grande. Eu vou ter que pular porque senão tem mais pelo menos umas 10 páginas aqui para a gente comentar. Não, total são 10. O total são 10, mas vamos lá. Olha só, a gente vai começar falando agora um pouquinho sobre João, o primeiro discípulo aí, como era o caráter dele, né? Quando Jesus o convidou, e nós vamos comentar no que se transformou também, né? Ah, Como mas que aqui, era, hein? na página 88, você tá 89? 88 começa com Pedro. Aqui, não, 80. Ih, será que tá com divergente de página aí? O meu começa com o João primeiro. Ó, Onde você está lendo aí? na João página estava 88. sentado em silêncio, extasiado, é aqui? É, é mais para baixo. Ah, tá. João era orgulhoso, né? Uhum, Ambicioso e de espírito combativo. Você tem uhum, filho assim? Ou você é assim, né? uhum. Tem filho assim, ou tem esse espírito de ser ambicioso, espírito combativo, mas por sobre todo isto, o estudo divino, o mestre divisou o coração ardente, sincero e amante. Olha só, é aquela característica que eu falei lá atrás, o celeste e o terreno, né? O que trouxe do Éden e o que herdou depois do pecado, né? A gente volta, tá, Mônica? A gente volta assim. Se acabar a live, a gente começa outra aí, tá bom, gente? Mas olha que interessante. Jesus, ele teve que frustrar o egoísmo que João tinha e também as suas ambições. Assim, ele estava provando a fé que ele tinha. Que coisa, né? E Ó, assim, aí, pode na falar. beleza da santidade, ele, na beleza da santidade, na presença de Jesus, então, o amor dele transformava ele naquilo que ele contemplava, mas ele era conhecido como filho do trovão. Imagina o João. Vocês imaginam o João que escreveu filhinhos amados, como o trovão? Então, É. assim, a beleza que eu vejo desse capítulo é que estamos todos no mesmo barco. Todos nós temos defeitos de caráter a serem vencidos. E que em Jesus nós podemos vencer os nossos defeitos de caráter, porque olha no que eles se transformaram. Será que não é possível a gente também transformar o nosso? Olha só que coisa interessante. Como era João, né? Então vamos só citar os negativos. João era orgulhoso, Uhum, ambicioso e de espírito combativo. Você conhece alguém assim? uhum. Porque se você conhece alguém assim, você deve agir como Jesus agiu para conquistá-lo. Como é que Jesus, olha só o que Jesus identificou em João. A natureza de João anelava amor, simpatia e companhia. Olha O só, que ele três coisas gostava, né? que João anelava isso. E foi exatamente isso que Jesus Que deu para Jesus João. deu para ele. Chamava João assim, então, João, deita aqui no meu peito, encosta aqui, né? E João deitava no peito de Jesus, né? Eu costumo dizer que João ouviu o que ninguém ouviu, o que a gente vai ouvir quando a gente estiver no céu, que é ouvir O os tum-tum. batimentos, o tum-tum,
os batimentos cardíacos de Jesus, né? Mas você poder ouvir o som do coração de Jesus, né? Uhum. E João podia ouvir isso, né? Então, Jesus ofereceu isso. Se você tem um filho que é assim, ele é combativo, ambicioso e orgulhoso, nós temos que trabalhar que forma? Com Amor, companhia, com simpatia simpatia e com e amor. estar junto. Estar juntos. Eu vejo o Pedrinho, que o Pedrinho às vezes ele é desse jeito. Mas quando você fica com ele, compartilha as coisas com ele, ele fica um doce de pessoa. É um Uhum. melzinho. É verdade. E ele, ó, contemplou o Salvador em adoração e amor até que a semelhança de Cristo e a comunhão com ele se tornasse o seu único desejo. Olha qual que era o desejo de João no final: ser semelhante ao seu Salvador. E aqui diz assim, vede, disse ele, quão grande caridade, ou seja, quão grande amor nos tem concedido o Pai, de que nós fôssemos chamados de filhos de Deus. Ou seja, era o que ele precisava. Ele precisava ser acolhido, ele precisava de um abraço, ele precisava sentir que fazia parte daquela pessoa, daquela família. Ele precisa sentir que ele tem um apoio, né? Às vezes a gente é rude com os filhos, né? E eles precisam ter, assim, às vezes a gente corrige aqui também, né? Às vezes a vara da infância e da juventude entra em ação aqui, mas ela não entra em ação e ele fica lá chorando e a gente pro outro canto lá, fala assim, eu fiz a minha parte. Não. Fica junto, né? Quando ele apanha com a gente, quando ele recebe o corretivo, e eu não saio de perto dele, ele fica do lado dele, ele me abraça, a gente termina com oração, a gente chora junto, e assim, ele sai querendo ficar comigo. Então, assim, ele quer estar junto, Fica ele grudado. entende isso, né? E esse último versículo que fala aqui sobre João, né? Eu chamo de promessa habilitadora. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também quem é puro. Ele é. Ele é. Ele está nos fazendo um convite para refletir o seu caráter e nos acharmos puro. Giana, Peacemaker. É o Peacemaker, amiga. É isso mesmo, gente. Agora da fraqueza para a força, né? É isso agora? Pedro, né? Agora vamos falar de Pedro, né? Quem é O esse Pedrão. Pedro, né? Quem é esse Página Pedro? 89. Olha só, a história de nenhum dos discípulos ilustra melhor o método de ensino de Cristo do que a de Pedro. Ou seja, Pedro foi o método que mais ilustrou o método de Cristo, né? Ousado, agressivo, confiante em si mesmo, rápido em compreender e disposto a agir, pronto para desforra, né? Mas generoso ao perdoar. Né? Ele era impulsivo, né? Olha quem é esse Pedro. Assim, Pedro era aquele cara assim, que você começava a falar as coisas, ele já respondia. Já respondia em cima, você nem esperava terminar e já estava lá. Às vezes, como aquele negócio assim, eu nem peguei na arma, você já me devolveu uma pedrada. Você nem sabe o que é, né? Porque ele era impulsivo, né? Ele agia. Rápido em julgar também, né? Pedro muitas vezes errou, tantas vezes ele foi reprovado. Quantas vezes Jesus reprovou Pedro, né? O momento de receber o elogio de Cristo, Jesus falou para assim, ó, quem falou isso não foi você, foi o Espírito Santo. Aí logo em seguida ele falou assim, afasta de mim, ó Satanás, né? Porque assim, a mesma pessoa, né? Que coisa, né? E Jesus sempre ali educando, mostrando para ele. Mas tem uma coisa aqui nesse capítulo falando sobre Pedro que eu achei muito interessante, que a gente vai ver já já. E Jesus foi paciente em trabalhar com o seu amor com Pedro, né? Ele reprimiu a confiança própria, que era aquilo que eu acho que mais, assim, sobressaía sobre a vida de Pedro, né? Pedro, ele era super autoconfiante, né? Se achava mesmo. E aqui, Jesus tinha paciência em falar, Pedro, vai com calma, não é assim, Pedro. E ele foi cada vez mais provando essa confiança que ele tinha em si mesmo
E a prova disso foi a derrota dele, né? Fala mais aqui no finalzinho. Olha só, eu quero pegar um gancho com outro livro aqui sobre alguns tipos de Pedro que nós temos hoje. E você pode ser um desses Pedros, né? Tá pronto para pegar na arma, para sair para a luta, para ir para a guerra, para fazer acontecer, para fazer a verdade avançar. Mas olha o que diz aqui em Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 400. Aqui a Sra. White está falando exatamente sobre o espírito de Pedro e sobre alguns que têm o espírito de Pedro nos tempos do fim. À medida que as aflições se adensam ao nosso redor, nós estamos vendo isso, que as aflições estão começando a se adensar, ou seja, estão começando a crescer no nosso meio. Serão vistas em nossas fileiras tanto separação como unidade. Vai acontecer duas coisas, separação e unidade. Então, quando começar as trevas cair sobre a terra, os conflitos, vai haver separação e unidade. Ela diz assim, alguns que agora estão dispostos a pegar nas armas da peleja em ocasiões de verdadeiro perigo, tornarão manifesto que não edificaram sobre a sólida rocha, pois cairão em tentação. Ou seja, ela vai explicar ainda aqui mais, depois você pode ler mais aqui, vão agir como Pedro. Pegaram na espada lá atrás, lá no Getsêmani, quiseram defender a Cristo, e depois foi ele mesmo quem liderou para que os discípulos fugissem. Fujam. Né? O mesmo Pedro, por que ele não foi vitorioso? Porque ele não passou pelo Getsêmani em oração. Jesus estava em oração e ele estava dormindo. Então hoje, se você não estiver em oração, não estiver buscando a Deus, você não vai conseguir passar por esse tempo de prova e você vai pedir para fugir. Então, sim, cuidado para você... Quantas vezes que a gente ajoelha também, né? Na cama dos nossos filhos, aos pés da cama, dedicando eles. Porque sem oração, a gente não tem como vencer nada. Se Jesus manteve a comunhão constante com o Pai, é só dessa forma também que nós vamos receber de Cristo essa promessa, né? Que é habilitadora. Só que temos que fazer a nossa parte. Uma coisa que eu acho muito interessante é assim, o que os seus filhos veem você fazendo? Ele vê que você sai cedo para o trabalho, se forma, estuda, faz curso e chega no horário para o trabalho e sai cedinho e volta tarde. Qual exemplo você está dando para o seu filho? Que esse é o método de viver. Isso é coisa boa, não é ruim. São coisas boas. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Eu já passei por essa situação. E hoje, graças a Deus, os nossos filhos nunca tiveram nem pai nem mãe ausente, né? Sempre estivemos juntos aqui. A gente já largou tudo para estar com eles, né? Para estar no campo, né? E hoje, essa semana, o Pedrinho falou algo que eu falei assim, nossa, isso é maravilhoso. Hoje mesmo ele falou isso agora à noite. Ele disse assim, papai, eu estou preparando o meu sermão para a gente fazer um culto na madrugada toda. Filho. E ele falou assim, eu quero o meu púlpito, que eu quero também pregar. Então, como ele vê a gente vivendo de pregar o evangelho, outra coisa que eu sempre faço, eu vou dar uma dica para você, depois que ele dorme, né? E às vezes eu vou lá e falo no ouvido dele, ele está dormindo. Eu oro no ouvido dele. Peço a Deus para que ele seja um missionário, para que ele seja obediente, para que ele seja um servo de Deus, um ministro do reino dos céus. E Deus vai alimentando isso, irmãos. Isso é uma bênção mesmo. Essas coisinhas são fantásticas que fazem uma grande diferença na nossa vida e na vida deles. Né? E olha, Pedro, ele por diversas vezes ele recebeu a repreensão de Jesus, né? Vamos passar para a página. Você tem mais alguma coisa para falar do 89 aí? Vamos passar para a próxima página? Aqui tem sim. Aqui Jesus ele vai falar com Pedro várias vezes. Depois Jesus vai chamar aquela cena de chamar a repreensão de Pedro, né? Colocar Pedro de volta, mas é interessante que Jesus ressuscita e fala assim, vai, convida os discípulos, e ele cita um só. Chama Pedro também. Não deixa Pedro de fora. Pedro ainda é meu discípulo.
E ele faz questão de colocar esse nome, chama Pedro. E depois, quando Pedro vem, ele faz aquela conversa com Pedro, né? Pergunta por 3 vezes, né? E Pedro, então, entende. E quando ele entende, agora como criança, ele entende que ele precisa de um Salvador, né? Aí eles fizeram sair do jardim, né? Onde Cristo havia chorado, né? E quando... só ler esse capítulo aqui, essa parte aqui, ó. Quando no tribunal as palavras de negação foram proferidas, quando o amor e a lealdade de Pedro, despertados pelo olhar de quê? De piedade, amor e tristeza do Salvador. Jesus não olhou com olhar de recriminação. Às vezes a gente vai corrigir nossos filhos, a gente tem que olhar com olhar de piedade, ser firme, mas olhar com piedade, com amor e com abnegação, para que eles entendam que a gente os ama. Né? Que a gente precisa resolver esse problema. E Jesus fez questão de olhar para Pedro com um olhar de amor, sem criticar. Já pensou se aqui, esse capítulo, assim, se Jesus tivesse olhado para Jesus com um olhar de crítica ou de que é o que fala repreensão? aqui embaixo, né? Qual seria o Continuando destino? isso aí, ele fala, né? Roguei por ti, Pedro. Eu orei e roguei por ti. E aqui fala, se o olhar de Jesus lançado sobre ele houvesse expressado a condenação em lugar de piedade, qual era o peso que ele não iria sentir? Outra coisa que Jesus ensina aqui, né? Nós devemos falar para os nossos filhos. Filho, papai está orando por você. A mamãe está orando por você para que você vença esse seu problema. A gente está intercedendo por você. E Deus vai te dar poder. Né? Que coisa maravilhosa, né? Se a gente saber que tem alguém que ora por nós, que intercede por nós, né? Isso é maravilhoso. Eu tenho uma experiência com a minha mãe que, assim, eu tenho várias aqui guardadas aqui comigo. Eu falo, mãe, um dia eu vou editar um livro disso. A minha mãe, ela faz as orações e ela escreve as orações dela, né? Ela levanta cedinho, ela escreve as orações e põe lá no meio da Bíblia dela, no meio da lição. E às vezes eu vou lá fuçar na Bíblia dela e eu acho orações que ela fez para mim. E eu guardo isso. Né? Que coisa maravilhosa. Isso dá uma... Se tem alguém interessado em mim, pelo meu bem-estar, quando os nossos filhos sentirem que nós estamos interessados por eles e queremos o melhor para eles, eles não vão ter dificuldade em nos obedecer. Né? Sim, a Thalita está falando, é um desafio, realmente, mas graças a Deus que com Deus a gente consegue, né, amiga? Olha, continuando aqui a linha do raciocínio, né, falando sobre essa repreensão mesmo, os seres humanos, naturalmente propensos para o mal, inclinam-se a tratar severamente os que estão tentados e erram. Que é exatamente isso que você acabou de falar, né? Como que a gente trata os filhos quando eles erram? Qual que é o olhar, né? A irmã White fala de sobrancelhas carregadas, né? Será que a gente tem, assim? Eu ainda tenho muito que ser trabalhado, porque às vezes você tá vindo, né, daquele dia cheio, porque cuidar de filhos, educar, cuidar de uma casa, as responsabilidades não é fácil. É muito desafiador para a mãe também. Mas a gente tem que pensar que Deus está dando a oportunidade para nós trabalharmos o nosso caráter. Que é o quê? Desenvolver a paciência, desenvolver o domínio próprio, desenvolver tantas outras qualidades do nosso caráter que só dessa forma, que se a gente desenvolver, que a gente vai poder ensinar também para eles, né? Então, a gente é muito rápido em julgar e muitas vezes a gente trata realmente severamente os filhos. Tá tudo bem, gente, foi só o celular. A gente trata os filhos, né, de forma severa. Então, graças a Deus que em Jesus nós podemos transformar o nosso caráter. E os filhos nos ajudam, né, a essa... Tem uma coisa aqui que eu achei muito interessante, que às vezes assim, bom, então não posso ser severo, não posso censurar, mas olha o que diz aqui. Eles não excluem isso. Necessitam aprender acerca daquela censura inspirada. Ou seja, tem censura sim, mas ela deve ser inspirada. Inspirada no quê? No amor. Do golpe que fere, mas para curar. Na admoestação que traduz em esperança. Ou seja, quando você vai fazer a correção na censura, tem que ser no amor. Quando você vai dar o golpe, tem que curar. E quando você vai demonstrar, tem que traduzir em esperança. Filho, isso é uma esperança, você vai ser melhor, você vai vencer isso. Você vai conseguir ser obediente, você vai conseguir fazer
o que Jesus pede, você vai ser um bom menino. Motivá-los, né? Vai ser Porque um grande muitas homem. vezes os pais, eles acabam falando somente das qualidades ruins e esquecem de elogiar quando eles fazem as coisas boas também, né? É. Então, ali, olha só que interessante. A experiência de Pedro, né? Ele se ofereceu para seguir Jesus lá atrás, né? Disse, Uhum. não, mestre, não vai não. Eu vou para o senhor aonde o senhor quiser. Eu vou até a morte contigo. Vou até a prisão. É, vou até a prisão, né? E aí não foi, né? Prisão, morte. Como ele não foi, agora, depois dessa experiência que ele passa, pela experiência da prova, onde ele nega Cristo e Cristo traz ele de volta, não censura. Veja que Jesus censurou Pedro todo o tempo que esteve com ele quando ele errava. Só Uhum. que nessa prova, Jesus não censurou Pedro. Agora, Jesus nessa prova, Pedro entende tudo aquilo que Jesus tinha falado para ele entende agora, e Jesus agora ordena, Uhum. segue-me tu. Agora você vai me seguir. Agora é uma Uhum. ordem. Agora não é mais uma escolha. Agora você vai me seguir. Porque agora você passou pela prova e você entendeu, né? Uhum. Que É bênção verdade. isso. E aí, continuando aqui, a transformação do caráter de Pedro, né? É um milagre dos milagres. Ou seja, se Pedro foi transformado, eu também posso ser, né? E Nos é meus defeitos. interessante que aqui diz assim, a transformação de Pedro foi um milagre da ternura divina. Olha que coisa Uhum. maravilhosa. Como Uhum. é que alguém foi transformado por causa da ternura divina? Será que nós precisamos fazer exatamente isso, transformar nossos filhos pela ternura? Às vezes a gente só quer Uhum. usar vara, vara, vara. Eu não estou dizendo que você não tem que usar vara, que não tem que ter correção, mas a gente tem que usar a ternura. A nossa voz tem que ser suave, a gente tem que chegar com amor, com carinho, para que eles entendam, para que eles compreendam. A senhora diz que nós não devemos tratar os nossos filhos como se eles fossem burros de carga, que eles não Uhum. podem questionar, eles têm que fazer o que manda e pronto. Que eles É. devem ser colocados e tratados como seres criados por Deus que estão aprendendo a raciocinar. Né? Filhos do rei também, né? Exatamente. E interessante, né? Falando aqui, né? Terminando essa frase, é uma lição para a vida toda aqueles que procuram seguir as pegadas do mestre dos mestres. Então, Pedro, depois que ele entendeu que ele foi transformado, ele não tinha dúvidas que ele iria seguir o mestre, né? Ele recebe os homens tais como são, né? Jesus recebe com todas as suas faltas, com todas as fraquezas, e prepara-os para o serviço. Se desejarem ser discípulos e serem ensinados por ele. Olha o convite de Deus, né? A promessa que ele faz para nós. Ele nos pega com todos os nossos defeitos e fraquezas. Mas aí, eu vou escolher ser ensinado por ele? Né? Eu vou continuar fazendo a minha própria vontade, né? E aí, logo em É seguida, a uma coisa. gente... A lição de pode... amor agora é isso, né? É isso? Ó, daqui a pouquinho vai cair e a gente vai voltar, tá bom, pessoal? Daqui uns 2 minutinhos deve cair aí a live e a gente volta de novo. Pode falar, amor. Aqui já pulou para aquele capítulo, a parte que fala a lição de amor? É que o meu não tá como... não tem os Ah, títulos. tá bom. Então tá. Aqui diz assim, que Jesus reprovava seus discípulos, admoestava-os e avisava-os. Mas João e Pedro e seus irmãos não o deixaram. Olha só, Uhum. Jesus reprovava, chamava atenção e eles não largavam de Jesus. Tava Porque lá eles, juntinho. assim, eu quero mudança, eu quero isso. Eu entendi que ele me ama. Dá a entender aqui nesse texto que alguns discípulos se afastavam, mas esses 4 aqui não. Ficavam Né? sempre no pé Ficavam de sempre Jesus. juntos. João, Pedro e seus irmãos, né? Que diz aqui que eles sempre estavam juntos, né? Uhum. Então, havia, porém, dentre os 12, a quem Cristo não dirigiu a palavra. Agora vai falar sobre o tal do Judas, né? Judas, vamos falar um pouquinho de Judas aí. Isso. Judas Judas não foi convidado, né? Ele se ofereceu para fazer parte. E tem algumas coisas interessantes aqui sobre Judas, né? Que ele realmente queria, né, ser transformado. Ele achou, assim, ele reconheceu o seu erro, ele viu que ele tinha problemas e que ele precisava estar com Jesus e precisava ser transformado, né? Já Então a gente volta, tá bom? Vai cair, a gente vai já voltar.
Tá bom. Oi, pessoal. Estamos entrando aqui novamente. Vamos continuar falando sobre Judas. Vamos só esperar aqui o Odair voltar. O pessoal está voltando aí também. Opa! Estamos falando de Judas, né? Vamos lá. Ok. Então, Judas, ele queria, né? Ele tinha, assim, a ideia de que se ele estivesse com Jesus, esses defeitos dele seriam corrigidos. Porém, né, Judas não se rendeu à sua supremacia e continuou a alimentar os seus próprios juízos, opiniões e sua disposição para criticar e condenar, né? Os motivos e ações de Cristo tão acima de seu entendimento excitavam dúvida e desaprovação, e suas próprias contestações e cobiça. Insinuavam-lhes sobre os discípulos. Então, Judas, quando Jesus falava, né, ele contestava as coisas de Jesus, e aqui diz que Judas, ele incendiava os discípulos, ele passava, fomentava o seu entendimento, as suas críticas, junto com os discípulos. Isso atrapalhava todo o ministério de Cristo, né? Sim, porque influenciava os demais, né? Exatamente. Influenciava com contendas, né? Diz que muitas das contendas pela supremacia entre os discípulos e muitos dos seus descontentamentos pelos métodos de Cristo originavam-se com Judas. Sim, porque os métodos dele eram mundanos, ele queria o reino terrestre, né? Ele via ali o reino de Jesus, mas como terrestre. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês bem séria. Existem Judas da educação também, sabiam, né? Que quando você tenta fazer os métodos de Cristo, esses Judas aparecem para criticar e incendiar os outros, para ir contra os métodos de Cristo que você está tentando usar. Então, cuidado para você não ser influenciado por esses tipos de Judas, para não ser também um Judas, né? Influenciando da maneira errada e atrapalhando o ministério que Cristo quer fazer dentro do lar e da família, né? Agora, como é que Jesus resolveu esse problema, né? Como é que, assim, tem lá um filho, né, que está no meio deles, que ele não convidou, que se ofereceu, que tem todos esses problemas de mesquinharia, né, de caráter, né? Como é que Jesus resolveu esse problema? Será que Jesus chamou atenção? Tem algum momento que é chamada a atenção de Judas? Jesus não chamou a atenção de Judas. Não chamou, porque não ia adiantar, não era assim que ia atingi-lo, né? Que ia chamar o seu coração. Ou seja, Jesus usou outro método com Judas. Com Pedro e João ele falava, você tá errado, não é assim, né? Agora, não desse jeito que eu tô falando, né? Jesus chegava e falava com carinho, com amor, com eles, né? Mas chamava atenção. No caso de Judas, Jesus não chamava atenção. Aqui diz que Jesus não chamava atenção, porque se Jesus fizesse isso, o resultado seria endurecer o coração de Judas. E afastar, né? E diz também que Jesus se abstinha do conflito direto. Jesus não queria ter um conflito direto com Judas. Olha que coisa, mas que sabedoria, que coisa maravilhosa esse tema de Deus educar, né? Às vezes a gente quer bater de frente com os nossos filhos, né? E a gente tem que entender na educação dos filhos que cada filho também tem um temperamento. Não adianta a gente falar aquela coisa assim, mas eu eduquei igual, fiz tudo igual, por que ele é assim? Por isso que deu problema. Cada filho tem uma necessidade. A gente não pode tratá-los iguais. A gente tem que ver aquela necessidade em particular dos nossos filhos. Vai ser diferente, com certeza. Agora, como é que Jesus, então, tentou resolver o problema de Judas? Diz assim, que Jesus procurou, né? Jesus procurou curar pelo contato com o seu próprio amor e abnegado. Ou seja, Jesus tentou mostrar para Judas, olha como é que deve ser Judas, é assim. Ele viveu aquilo que ele queria que Judas entendesse. E aqui diz que Judas entendeu várias vezes isso, que Jesus estava chamando a atenção dele, agindo daquela forma e fazendo daquele jeito, sem falar uma palavra com ele, né? A Thalita está falando aqui, ó, que isso mostra a importância da gente conhecer os temperamentos dos nossos filhos para sabermos como agir com cada um.
Com certeza. Exatamente. A E gente conhecer o realmente seu próprio precisa. temperamento também, não é só conhecer o temperamento do filho. Aqui, de É, novo, quem não leu Irmãos do Rei, para vocês entenderem, aqui está os 12 tipos de temperamentos, né? Para a gente entender como agir, né? Bom, bem sabia Jesus que desde o princípio quem eram os que não criam e quem eram os que haviam de entregar. São João uhum. 6, verso 24. Contudo, sabendo todas estas coisas, não retivera seus esforços misericordiosos ou ações de amor. Já pensou que coisa? É um amor infalível, né, de Jesus. Não Jesus sabia falha. desde o começo, né, quem ia trair, e mesmo assim Jesus investiu, investiu, investiu para Foi que até ele o último mudasse. momento, né? É. E é o que o céu faz conosco também, né? O céu investe em nós. Os anjos, todo o universo quer trabalhar em prol do ser humano, quer ajudar o ser humano, né? Para que realmente nós possamos ser de Jesus, aceitarmos essa salvação de Jesus, né? Jesus queria realmente a salvação de Judas, né? Assim, Uhum, tudo quanto fizera para que nenhuma influência salvadora possível faltasse àquela alma em perigo. Jesus sabia que aquela alma estava em perigo. uhum. A gente tem que olhar para os nossos filhos e dizer, filho, ele está em perigo. E às vezes a nossa esposa está em perigo, às vezes a gente está em perigo. A gente tem que olhar e dizer, essa alma está em perigo, preciso ajudá-la. Como que Uhum. eu vou ajudá-la? Cada um tem que precisar aprender como ajudar essa pessoa. Não é agindo, às vezes, no nosso impulso, né? Tem que fazer guiado pelo Espírito de Deus para poder fazer isso, né? Uhum. E aqui também vai falando, no último parágrafo da página 93, que o espírito de Judas, né, era obstinado, desconfiado e entregue a maus pensamentos, né? Exatamente. E será que a gente consegue vigiar os pensamentos dos nossos filhos? Porque, assim, nós não estaremos com ele o tempo todo. Mas é aquela coisa, né? Parece que quando tá tudo quieto, a gente pode desconfiar que alguma coisa está acontecendo. Mas a gente tem dirigido, ajudado os nossos filhos até naquilo que eles pensam. A gente tem guiado eles, porque senão vai ser igual o espírito de Judas, né? Entregue a maus pensamentos. A gente está deixando isso ser desenvolvido neles também? Tem outra lição muito importante aqui desse capítulo falando sobre Judas que diz o seguinte, que a lição que os discípulos aprenderam com Cristo devido à forma com que ele tratou Judas, mesmo sabendo que Judas iria traí-lo. Né? Uhum, Diz aqui que essa lição foi para eles uma lição de influência para a vida toda, na forma uhum, com que eles tratariam aqueles que também fariam a mesma coisa com eles. sim. Então, os próprios discípulos entenderam que aquilo foi uma grande lição para eles, a forma com que Jesus tratou Judas, né? A E para grande eles poderem. demonstração de amor de Jesus por aquela alma, né? Exatamente. Então diz assim, ele tratou os que são tentados com os que erram e continha lições na ordenação dos 12. Haviam desejado grandemente que Judas fosse um do seu número. Eles não entenderam, já acharam que Judas tem que estar entre nós. E para eles Uhum. Judas era um grande discípulo entre eles, porque ele era letrado, ele era, como se diz, diplomado, ele tinha boa fala, tinha boa convivência, sabia lidar com as Conhecimentos, pessoas, né? Uhum, conhecimento, né? E para eles seria muito bom para os discípulos estar no meio, né? E aí uhum. Jesus, depois de tudo que ele fez com Jesus, os discípulos ainda admiraram mais Jesus e quiseram imitar mais a Jesus, fazendo o mesmo com aqueles que erram com eles, né? Uhum. E o triste aqui da história é que, para Judas, né, os métodos que Judas usava, que ele desejava introduzir na obra de Cristo, baseava nos princípios mundanos, né? Isso aqui eu marquei aqui, eu vou fazer um Uhum. comentário aqui. Olha Eu só, Cristo, imaginei. Cristo baseava-se nos princípios. Olha só, mas os métodos que desejava introduzir na obra de Cristo, quem desejava? Judas. Introduzir Judas. aonde? Eram métodos o quê? Mundanos. Mundanos. E eram dirigidos por quem? Por mundanos expedientes. Eu vou fazer uma pergunta para você hoje. Quais são os métodos que você está usando hoje para educar seus filhos? Os métodos de Cristo ou os métodos mundanos? O Isso é muito estilo, sério, né? o estilo grego, né?
o estilo que é educação para que a pessoa alcance um alto nível e tenha um diploma, seja um letrado, ou é os métodos de Cristo? Aqui, para mim, isso aqui é uma faca que nos mostra como nós estamos agindo hoje. Então, nós não podemos deixar nossa educação hoje nos métodos do mundo. Os métodos de Cristo é o que funciona. É mãe, pai, sair da cidade, da aglomeração, estar no campo com seus filhos. Sair da zona de conforto, né? Sair da zona de conforto. Porque, assim, a melhor professora que o seu filho pode ter é a mãe. Mas a gente quer levar para os métodos humanos. Olha, eu não sou contra a educação. Quero que você entenda isso. Eu só acho que os métodos de Deus são melhores que o sistema que nós estamos vendo. Para a gente não perder os nossos filhos. Porque nós estamos perdendo os nossos filhos porque estamos falhando na educação que Deus deixou para nós, como responsabilidade, como pais, né? Tem uma pergunta que acontece depois do juízo, que ela não acontece antes do juízo, ela acontece depois. Jesus pergunta, onde estão os filhos que eu lhe dei? Né? Por que essa pergunta depois do tempo do juízo? Nós estamos lá no céu. Veja a importância disso, irmãos. As mães que vão ser honradas lá no céu, né? Porque os seus filhos estarão lá, né? Porque elas entregaram tudo para estar, né? Estar com os seus filhos e educar nos caminhos do Senhor. Isso é o que vale a pena, irmãos, porque tudo vai ficar aí. Tudo. Não vai ter nada. Não vai, sabe, tudo que a gente acumular não vai servir de nada. A Bíblia diz que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma. O conhecimento que a gente tem aqui também não vai levar nada. Quanto de conhecimento de Deus ensinar, educar nos caminhos do Senhor. Isso é a coisa mais maravilhosa que Deus deixou para nós, como povo, como igreja. E se nós essa falharmos educação aí, vai continuar no céu, né? A gente vai continuar sendo educado lá. E é aí que está a grande falha para não terminar a obra. Porque muitos acham que não é esse sistema, tem que estar lá no sistema do mundo. Não, é por isso que nós estamos ainda andando aqui, em volta de Canaã. Nós vamos entrar quando a gente preparar esse povo, esses filhos, para eles entrarem na Canaã, para serem ministros, para serem mensageiros e missionários do reino de Deus. Né? Para o alto clamor, né? É. Pois é, e aqui, ainda falando no finalzinho, como que Jesus tratou Judas, né? Com humildade e abnegação, Cristo tinha isso como um princípio, né? Que é a sua humildade, a abnegação que ele demonstrava, essas são características de quem estará vivendo no reino de Deus, né? No reino espiritual. E pouco a pouco... Pode falar, amor, pode falar, amor. Não, pode, se quer comentar, pode comentar. Não, é que aqui diz assim que o método do mundo é um engrandecimento, né, do homem, do próprio eu. Nós vemos que é exatamente isso, né, irmãos? O sistema de educação que nós temos hoje é uma disputa entre os próprios alunos. Olha, você vai ser o diamante, você vai ser o ouro, você vai ser o melhor da classe. Esse tem futuro. Você tem o diploma, olha o meu diploma, coloca lá o seu diploma na parede e tal. É o engrandecimento do homem. Quando, na verdade, esse não é o princípio do reino dos céus. O princípio do reino dos céus é o engrandecimento de Cristo. Né? De ser servo, né? Exatamente, de ser servo aqui, né? Não é de e ser servido. O maior que vai ser no reino dos céus vai ser o que mais vai servir, né? Que é o próprio Jesus. Então, esse é o sistema de educação que nós estamos vendo hoje no nosso meio, né? Que está atrasando e emperrando o avanço da obra, né? E falando enquanto a gente ensinar os nossos filhos a ir buscar o sucesso do mundo, eles não vão buscar o avanço do reino de Deus. É uma coisa ou outra. Ou eles vão estar buscando o sucesso próprio no reino da terra, ou eles vão buscar o reino dos céus. Se nós ensinarmos ele a buscar lá, não tem comunhão luz e trevas. Né? Então, é buscar o primeiro lugar, o reino dos céus. Né? E falando ainda sobre abnegação, né? Pouco a pouco, seu exemplo e lições de abnegação lhe modelaram o caráter, né? Os discípulos se modelaram a isso, né?
Mas Judas continuou querendo fazer a sua própria vontade, né? É. E o que acontece é a apostasia. Quando a gente avança o sinal e segue o modelo que Deus não deu, vai gerar apostasia. Que são os Então, ímpios, né? é a apostasia. Judas foi o quê? Ele quis fazer os métodos mundanos, quis seguir os métodos dele, gerou apostasia e morte. Então, se nós não queremos apostasia, nós temos que fazer os métodos de Cristo, né? Para que não caiamos nesse engano, né? Tem uma outra parte aqui, no meu está na página 94, não sei onde está o seu, mano. Olha só, viram sua própria fraqueza, viram algo da grandeza da obra a eles confiada e sentiram a necessidade de serem guiados cada passo pelo Mestre. Olha só, viram a grandeza, né, da obra. Porque hoje, irmãos, nós não estamos mostrando que isso é grande para os nossos filhos. A grandeza dessa obra, de que Deus deu a nós como povo. Eles não querem... Você quer que seu filho seja missionário? Se você não quer, o que você quer para ele? Que ele vai ser embaixador do reino? Eu costumo dizer assim, pro meu filho, filho, você é ministro do reino de Deus, sabia, né? A gente tem que começar a colocar na mente deles que eles não são daqui, nós não vamos ficar aqui. Vamos ficar aqui depois do milênio. Mas nosso reino é celeste. Nós temos que fazer avançar o reino de Deus. Então eles têm que já começar a entender que eles são ministros, são princesas, são príncipes do reino dos céus e não deste mundo. E no reino dos céus, o mais importante é fazer a vontade de Deus primeiro e obedecer a sua lei. São os obedientes, né? São os obedientes. Então, assim, a gente precisa ensinar isso para eles. Agora, se eu ensinar um filho, olha, o melhor é você ter uma boa profissão, você ser um bom médico, você ser um bom engenheiro. Eu não sou contra isso, tá, irmãos? Isso aí é a consequência, né? É a Se consequência. Deus quiser que o Pedrinho ou o Daniel seja médico, eles vão ser médicos, mas para o avanço da obra, para o avanço do reino. E não para ganhar dinheiro. Para sustento próprio, para benefício próprio, para engrandecimento do eu. Eu tenho uma amiga nossa, né, que ela deu um testemunho pra gente que foi maravilhoso. Assim, se eu tiver que ser médico, serei. Se eu tiver que ser de advogado, serei. Se eu tiver que ser faxineiro, serei. Se eu tiver que ser prisioneiro, assim como José foi, serei o melhor prisioneiro que existiu na face da terra e avançarei com o reino de Deus. Então, é estar disposto a avançar o reino em todas as áreas. Mas você precisa ensinar isso para ele, que o mais importante é o reino dos céus, né? E continuando aí esse parágrafo, o próximo parágrafo, souberam que a sua presença pessoal não mais seria com eles, com os discípulos, e reconheceram como nunca dantes o valor das oportunidades que tinham tido de andar e falar com o enviado de Deus, né? Aqui, depois de Judas, né? Agora a gente já vai tratando aqui dos discípulos também. Sim. Porque, infelizmente, Judas não quis saber, ele quis fazer a sua própria vontade. Mas depois os discípulos perceberam a oportunidade que eles tinham tido de falar, de andar, e talvez eles pudessem falar, puxa, podia ter dado mais atenção a isso, podia ter feito assim, mas Deus não iria deixá-los sozinhos, né? Aqui vem falando, né? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus deu a promessa de que ele não estaria presencialmente com eles, mas enviaria alguém para estar com eles, né? É uma coisa interessante que está aqui, né? Eles não haviam apreciado ou compreendido muitas das lições quando foram dadas. Às vezes os nossos filhos não vão compreender algumas lições que nós vamos ensinar para eles. Nós temos que ensinar. Eles não vão compreender, mas lá na frente, aqui diz, como diz aqui, lá na frente eles vão entender e vão compreender essa mensagem. E isso vai motivá-los a seguir em frente, porque eles vão entender que esse é o verdadeiro caminho e vão continuar seguindo nesse caminho, né? Sim, a Thalita está falando aqui, ó. O objetivo é servir sempre, levando a mensagem onde estiver e em qual profissão seguir. A profissão, gente, é uma consequência. A nossa primeira profissão como cristãos é ser missionário no reino de Deus, né? Isso é lindo demais.
Aqui diz assim mais aqui, olha. Tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Então, aqui mostra Jesus como professor, né? Ele Uhum. ouvia do Pai e ensinava. Ele era o Nós, mestre da verdade. nós para sermos mestres dos nossos filhos, nós temos que também ouvir de quem? Do Do próprio Pai. Pai. Se Uhum. nós não estivermos ligados com a fonte da sabedoria, que é Deus, nós não temos como ensinar os nossos discípulos que estão os nossos filhos, né? Uhum. Então, para tudo quanto eu ouvi, você tem ouvido? Tem ouvido de Deus? Se você ouviu, é porque você também falou. Se você falou, você também conversou. Se você conversou, você esteve na presença dele. Uhum. Então, para eu poder transmitir, eu tenho que estar na presença, né? E aí, mais aqui para baixo. Em nome de Jesus, apresentavam as petições e repetiam as promessas, né? Tudo quanto pedirdes ao meu Pai em meu nome, eu vou-lo há de dar. Então, É. Eu só queria... pode falar, amor. não, pode, Pode pode. continuar. O que é esse dar aí, né? Uhum. Que às vezes as pessoas acham que Deus dá qualquer coisa, né? Então eu posso pedir para Deus carro, posso pedir para Deus emprego, posso pedir para Deus... só um minutinho, amor, eu vou pegar um livro que está aqui. Eu Uhum. quero pegar esse livro que eu quero ler. O que é esse pedir que Deus vai dar? Só um minutinho. Tá, é o que ele vai dar. Mas continuando aqui, é interessante, né? Como Deus, ele vai mostrando para nós, né? Que ele não nos iria deixar sozinho. Que a nossa comunhão com o Pai precisa ser plena, igual foi com Jesus. Nós não podemos desgrudar do Pai. Esse que foi o segredo de Jesus que nós vimos no capítulo anterior. E esse também é o segredo da nossa vida, da nossa caminhada, da santificação, que a cada dia Deus vai mostrando aonde nós precisamos melhorar e deixar de fazer isso e avançar, porque Ele vai mostrando, Ele não vai nos dar uma nova luz se nós não colocarmos em prática aquilo que Ele já mostrou. Ele não tem condições de mostrar, porque a gente não vai ter como fazer essas mudanças. Então, a cada dia, nós precisamos ir nos santificando, purificando o nosso caráter, né? E aqui ele está falando, eu não vou deixar vocês sozinhos. Ele nos dá essa certeza, para que a gente possa também praticar a nossa fé, né? E eles sabiam, né, desses objetivos, né? Qual que era o objeto da simpatia dos discípulos? Sabiam também, né, que se por acaso eles precisassem, eles teriam um representante, um advogado, que está onde, gente? No trono de Deus. Então, essa mensagem, ela é muito atual, é para nós hoje, né? A gente vê que a Bíblia é um livro extremamente atual, que em nome de Jesus nós podemos fazer sim os nossos pedidos, né? Quantas famílias têm as suas lutas, né? E precisam de vencer alguma coisa. Se nós pedimos no nome de Jesus, através dele, por intermédio dele, ele vai nos dar, que agora que ele vai falar aí no texto, ele vai nos dar aquilo que ele prometeu. E, oi, gente, desculpa aí. E o que ele vai nos dar, amor? Fala aí. Olha só, eu estava procurando no outro livro, mas está nesse livro mesmo. É que eu fiz sábado um estudo aqui sobre É isso. verdade. E está na educação mesmo. Eu estava procurando o livro, está aqui. Página 257, não é? Você tá bom, meu irmão? Tá lembrando, hein? Sou boa de números ainda. Página 257 do livro Educação. Olha o que diz lá. A oração e a fé são aliadas íntimas e necessitam ser estudadas juntas. Na oração da fé, há uma ciência divina. É uma ciência que tem de compreender todo aquele que deseja fazer o trabalho um êxito. Ou seja, se você precisa ter um trabalho com êxito, você precisa compreender o que é a relação de fé e oração. Aí diz assim, diz Cristo, tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Olha só que bênção. Então, os evangélicos e nós também, muitos de nós, assim, não, a Bíblia diz que tudo que a gente pede em oração, a gente vai recebe com receber. fé.
a gente vai receber. Então eu posso pedir um carro, posso pedir um namorado, posso pedir uma profissão, posso pedir uma casa, posso pedir uma viagem. Será que é isso? Olha só o que, que nós devemos Mas pedir que essas Deus coisas vai nos... não são ruins, né? Não, não são ruins, mas olha só o que, que nós devemos pedir, porque aqueles que estão se preparando para morar no reino celestial e que o reino é a principal parte deles, eles não estão preocupados com as coisas deste mundo. Olha só o que, que Deus está falando que a gente deve pedir com fé. Ele deixa bem esclarecido que nosso pedido deve estar de acordo com a vontade de Deus. Primeira coisa, o nosso pedido está de acordo com a vontade de Deus? Primeira coisa, para poder ser atendido. Devemos pedir as coisas que ele prometeu. O que, que foi que ele prometeu? E olha só o que foi que ele prometeu. O que, que a gente deve pedir? O que quer que recebamos deve ser empregado para fazer a sua vontade. Primeiro, aquilo que nós estamos pedindo deve ser empregado para fazer o quê? A vontade de Deus. Satisfeitas as condições, a promessa é certa. E qual que é? Pedimos, o que, que devemos pedir? Podemos pedir perdão do pecado. Olha que bênção. Pedir o Espírito Santo. Pedir um temperamento cristão. Oh, glória. Pedir sabedoria. Pedir sabedoria. Pedir força para fazer a sua obra. Ou qualquer dom que ele haja prometido. Então devemos crer que o receberemos e agradecer a Deus por havermos recebido. Olha só que bênção, irmãos. Que promessa. Aqui está claro. Não é buscar as coisas terrenas. E hoje coisas nós vemos materiais. pessoas pedindo. Não é coisas materiais. Aqui está dizendo o que, que Deus falou que você pode pedir com fé que ele vai te atender. Você tem um temperamento ruim? Então é ali que você deve pedir que Deus vai te atender. Precisa do Espírito Santo? É ali que você deve pedir que Deus vai te atender. Isso é promessa de Deus. Ah, eu não tenho sabedoria. Então peça a Deus que ele também vai te dar, né? Amém por isso, né? Então é isso que nós devemos pedir, tá? E já estamos seguindo para o final aqui, hein? Para os finalmente. Onde você está, amor? Agora que eu... Página que foi... 95, lá no final, a gente estava lendo essa promessa, né? Que está em São João 16, 23. Foi essa Tá, eu quero ler aqui, deixa eu ver, o primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo. Tá bom? Não sei se você já leu, se você não leu, vou fazer o meu comentário. Tá bom. Pela obra de Cristo, estes discípulos foram levados a sentir sua necessidade do Espírito. Porque eles sentiram que, pela obra de Cristo, que eles precisavam do Espírito Santo. Então nós temos que levar os nossos filhos a sentir necessidade do Espírito Santo. Para quê? Para que eles sejam habilitados. Depois que eles sentirem... Esse vai ser o preparo final, né? A missão final. Exatamente. Eu sempre, quando eu oro com o Pedrinho, vou corrigir ele, falo, filho, você deve pedir, porque Deus tem poder para te ajudar a obedecer. Deus tem poder para te ajudar a você não errar. Peça para o Espírito Santo. Às vezes ele vem com alguma coisinha aqui que não está dando certo, eu sei como resolver, eu falo, filho, vamos orar? Pede para o Espírito Santo para ele te ajudar. E ele vai te ajudar. A gente tem que ensinar os nossos filhos a orar em pequeninas coisas, saber que Deus está ali e que ele pode fazer essas coisas. A e gente que ele pode ajudar. Tem um exemplo, né, desse final de semana, no sábado. Nós fizemos a nossa caminhada, né, na natureza, a gente sempre sai com eles. E foi uma benção aquilo. Na volta, eu já estava em casa, olhando ele lá de fora, e aí ele falou, mamãe, um passarinho. Eu falei, não, Pedrinho, entra, já tá ficando frio. Ele, não, mamãe, um passarinho. Eu falei, eu tava lá embaixo no salão fazendo o culto de pôr do sol. Aí eu falei, vai lá chamar o papai. E aí, quando ele chamou o pai, ele falou, papai, aqui um passarinho. O passarinho, coitadinho, ele foi, bateu com tudo na parede, caiu, tava com a barriguinha pra cima. E ele ficou assim, né, consternado com aquela situação. Morto, né? A gente tirou várias lições disso aí, né? Pode falar. Não, pode contar aí. Eu queria contar esse exemplo que a gente teve agora nesse final de semana, né? Então, aí ele te chamou. O passarinho bateu na parede e caiu morto. Ele caiu de asinha para cima aberta e com a cabecinha já virada, o olhinho já fechando. O Pedrinho viu, e ele viu o passarinho batendo. Ele escutou o barulho e viu ele caindo. Ele foi correndo me chamar, papai, socorre o passarinho. E eu estava no meio do culto. E eu sabia que o Pedrinho estava me chamando, era importante. E eu parei e deixei o pessoal cantando e fui para lá para atender. Peguei o passarinho, levei ele para debaixo da água, molhei um pouquinho a cabecinha dele, soprei um pouquinho na boca dele. Eu falei, filho, não tem outra solução. Ele vai morrer.
Aí eu chamei ele lá na grama, falei, filho, você acha que Deus tem poder para curar o passarinho? Sim. E como é que a gente tem que fazer? Vamos orar? A gente ajoelhou ali na grama, ele orou e pediu, ele mesmo orou, não foi eu que orei. Ele orou, ele falou assim, poderoso Deus, por favor, não deixe o passarinho morrer. Cura ele, restaura ele, para ele voltar com a familhinha dele. Quando ele terminou a oração, o passarinho agarrou as garrinhas na minha mão, no meu dedo, como dizendo assim, eu tô vivo. Tô E ele aqui. já ficou de pezinho, eu segurei ele assim, a Ligia chegou, ela estava lá em cima, ela chegou, a gente ficou ali um tempão com ele, fazendo carinho nele, e ele começou a se restabelecer. E aí, ele voltou à vida. Só que ainda não estava pronto para voar. Ele estava tão atordoado que ele estava ali, a boquinha aberta, respirando, respirando. E a gente entrou para terminar o culto e ele ficou na minha mão o tempo todo. Aí, na hora que a gente terminou o culto, a gente fez oração, terminou o culto, eu abri a mão e ele voou dentro do salão. A gente estava dentro do salão, ele voou. Só que aí ele voou e sentou lá no pé da porta. Eu fui lá, peguei ele, já estava de noite, né, pôr do sol. E aí não fui soltar ele à noite, porque não sabia o que ia acontecer à noite. A gente arrumou uma gaiola, colocou ele dentro da gaiola e trouxe para aqui dentro de casa e deixou dentro de casa. E o Pedrinho ficou feliz da vida com essa história. No Uhum. outro dia de E, manhã, a gente ia soltar ele, né, amor? uhum. E isso a gente vai também ensinando a eles terem fé nas pequeninas coisas, né? E A oraçãozinha, na culto do pôr do sol, ele orou para agradecer, né? uhum, que o passarinho tinha voltado. É. Então, é nas pequeninas coisas que a gente pode exercer a fé. Só para resumir o passarinho, gente, ele ainda está em recuperação. Ele ficou com uma asinha um pouquinho machucadinha, mas se Mas tá Deus bem, quiser, já a tá gente vai. comendo, come Já vamos banana, come soltar aí frutinha. nesse próximo final de semana, Ele se tá, Deus ele quiser. tá solto dentro de casa, não fica preso não, ele tá solto dentro da casa. E sabe que é um passarinho raro e caro. Ele tá entre os 10 passarinhos de canto mais bonito que É tem no Brasil. trinca-ferro, né? O nome dele é Trinca-Ferro, né? E é muito bonitinho esse passarinho, né? Uhum, Só uma experiência que a gente passou aqui com ele, que a gente tem que ensinar eles desde criança a resolver os problemas com oração. uhum. Acreditar que tem um poder do céu que pode ajudá-los. Então, se você ensina desde criança, quando ele tiver um problema, ele vai lembrar, olha, com oração eu resolvi o problema. Mas se você não ora com ele, você vai lá e resolve o problema, ele vai falar, meu pai resolve e pronto. Não, ensina ele a orar e pedir para que Deus ajude ele a resolver o problema. E quando ele começar a viver essa experiência, quando ele crescer, ele vai continuar levando isso. Olha, eu sei que com oração Deus pode me ajudar, né? Uhum. E depois dessa caminhada, né, que Jesus teve com os discípulos, aqui está falando, ó, não eram mais ignorantes, eles não eram sem cultura, não era mais um grupo de pessoas independentes ou que tinham seus conflitos, né? Eles não depositavam mais as suas esperanças no mundo. Olha só que É, bênção. e olha o que Ah, diz ainda, diz assim, depois de tudo isso que eles entenderam, né? Aqui diz assim, e saíram para a obra da sua vida. Olha só, aham. quando nós tivermos nossos filhos prontos e preparados, eles vão sair para a obra. Com Olha só, firmeza de com firmeza, caráter, né? para essa obra, né? Para Uhum, terminar essa obra. uhum. E aí, aqui, eles não depositavam mais as suas esperanças no mundo. Eles eram o quê? Eles eram unânimes. Tinham um mesmo espírito e alma. Cristo lhes enchia o pensamento. Olha que promessa, gente, para a gente hoje. Será que Cristo enche os nossos pensamentos? Ou se a gente está preocupado com as coisas do mundo, o que comer, o que vestir, o que pagar, né? A gente precisa simplificar a nossa vida para a gente poder ter tempo para aquilo que realmente importa, né? E diz assim, o avançamento de seu reino, do reino de Cristo, era o maior objetivo deles. Olha Sim, que eles coisa. não. Aqui eles ficaram tão cheios, né? De bons pensamentos, a informação, a abnegação, tudo aquilo que Jesus ensinou, que eles não conseguiam mais guardar para si, eles queriam que todos vivessem aquela experiência que eles também passaram com Jesus, né? A gente tem que ensinar isso para os nossos filhos. Qual é o nosso maior objetivo para os nossos filhos?
Muitos têm o maior objetivo para os filhos é estudar nos Estados Unidos, fazer medicina, Harvard, Andrews. Qual é o nosso maior objetivo? Nosso maior objetivo é que eles cresçam para o reino de Deus, para o avançamento da obra. E quando eles entenderem isso, independente de onde eles estiverem, eles vão trabalhar para um avanço dessa obra, né? E continuando, em espírito e em caráter, tinham se tornado semelhantes ao Mestre, e homens tinham o conhecimento que eles haviam estado com Jesus. Será que quando as pessoas olham para nós, né, seja no mercado, seja aonde estivermos, as pessoas conseguem nos reconhecer como aquela pessoa que esteve com Jesus? Porque é isso que os filhos de Deus agora nesses últimos tempos vão fazer, né? Eles vão reconhecer que nós estivemos na presença de Deus. Olha que coisa linda! Será que as pessoas nos reconhecem? Para mim, esse parágrafo do livro, eu marquei aqui como o ponto da mudança. Eles eram um antes de Cristo, e agora eles eram outros depois de Cristo. Deixaram de ser ignorantes e sem cultura, para serem homens sábios e guiados pelo Espírito de Deus, e não teve ninguém que os deteve, nada os deteve. Nem a morte os deteve, porque o testemunho da morte deles também trouxeram outras pessoas para o reino de Deus, né? Exatamente. Então, era o maior objetivo deles, né? E aqui é o ponto da mudança, né? Tem um ponto da mudança. Chega um momento que acontece. Às vezes você está aí ensinando e não acontece nada. Você tem um Pedro lá dentro do seu lar que você fala e não nada. Mas ele vai chegar no ponto da mudança se você usar os métodos de Cristo. E quando ele chegar no ponto da mudança, meu amigo, não tem mais retorno, né? Não tem mais quem segura. Ele vai crescer pelo poder de Deus, né? Amém por isso. E aqui, já finalizando aí, estamos nos últimos parágrafos do capítulo. Essa foi uma obra que agitou o mundo. Na época dos discípulos, eles conseguiram agitar o mundo deles, né? E tudo que aconteceu no passado vai acontecer agora também. É para o nosso tempo, né? Os eventos finais agora, o nosso futuro. Tudo vai se repetir, porque a história se repete, né? Irmãos, os nossos filhos e a educação que Deus deu vai fazer uma grande revolução nesse mundo. Assim como os discípulos terminaram e pregaram o evangelho no tempo deles para toda a tribo, língua e nação, naquele tempo, no tempo do fim, eles também vão fazer essa obra. Só que essa obra é hoje, não é para frente. É hoje. Então diz aqui, o Espírito Divino, né? Os trabalhos daqueles humildes homens que Cristo havia escolhido abalaram o mundo. Irmãos, a pessoa que coisa, que glória, que bênção. Não tem título de universidade nenhuma que banque uma coroa com uma estrela no céu. Nenhuma. Quem estiver lá com uma coroa, com uma estrela só, será o maior que todos esses, amor, meus irmãos. Não vai ter título. Tudo que eu aprendi aqui nessa terra, que não foi para o conhecimento de Deus, vai ficar no esquecimento. Não vai levar nada, né? Quando a gente olha para Moisés, né, que esteve no Egito, o faraó, com toda aquela pompa, quem se lembra de faraó? Mas se lembram de Moisés, né? Aquele homem que entregou tudo para fazer a vontade de Deus, né? E então, aqui mesmo já... espírito... Pode falar. Não, já indo para o último, né? Parágrafo, você falou. Eles abalaram o mundo e a toda a nação sob o céu foi levado o evangelho em uma só geração. Vocês creem que a geração que nós estamos criando é a geração que vai abalar o mundo mesmo? Que privilégio! Eu vejo realmente, e eu fico assim emocionada, me arrepia de saber que tem muitas famílias que estão trabalhando desde pequenininho essa verdade tão importante, né, que Deus deixou. E são várias verdades, né? Deus tem
para todas as áreas da nossa vida, para que a gente pratique, né? Mas que coisa impressionante. Eu tenho certeza que a missão que nós temos com os nossos filhos, a missão que eles têm, se realmente nós praticarmos a verdadeira educação com eles, eu tenho certeza que eles estarão habilitados, sim, para poder proclamar o alto clamor. Amém. Né? Ela diz assim, a presença do mesmo guia na obra educativa hoje produzirá os mesmos resultados que antigamente. Tal é o fim a que proponde a verdadeira educação. Tal é a obra de Deus, deseja fazer e ela cumpra. Usar a verdadeira educação significa, irmãos, encerrar o nosso tempo aqui nessa terra. É redenção, né? É a redenção. Terminar a obra, fazer as malas, rumo a Canaã celestial. Amém. Nada mais nos prende aqui. Né? Uhum. E isso é que nós precisamos entender hoje. E eu louvo a Deus por essas mães, por esses pais que estão entregando tudo para que os nossos filhos sejam educados nesse sistema de educação, para que nós possamos avançar. Babilônia, ela sabe que se ela tirar os filhos e levar para o seu reino, e lá ensinar nos seus moldes, ela acaba com aquele povo, e coloca só o dela. Mas lá em Babilônia, Daniel não se deixou se contaminar por aquela educação. Né? Ele seguiu a educação dos seus pais. E por isso Deus o usou como um profeta para o nosso tempo. Para a gente entender que essa educação de firmeza vale a pena e que vai levar os nossos filhos e vai levar a terminar e a concluir a nossa obra. Né? Amém. Deus abençoe cada um de vocês. Foi um prazer estar aqui com vocês, tá bom? Muito prazer, obrigado pelo convite. Obrigado por ter aceitado, por ter compartilhado um pouquinho com a gente, né, os comentários. E, gente, fica aqui o nosso incentivo para vocês estudarem esse livro. Não ler, mas estudar, porque cada capítulo são capítulos pequenos, não são longos. Dá pra gente, mesmo nas tarefas do nosso dia a dia, dá pra gente poder estudar, porque é necessário. A gente não tem como ensinar para os nossos filhos se nós não tivermos bagagens, né? E graças a Deus, porque essa igreja tem muita bagagem em todas as áreas da vida. E em educação está lotado de material, é só a gente ir atrás. E aqui tem esse grupo maravilhoso da Escola do Lar, desse grupo de mães que estão dispostas também a ajudar, a trocar experiências daquilo que a gente tem vivido, daquilo que a gente tem aprendido, né? Então, que Deus seja louvado por cada família, que Deus possa abençoar o lar de vocês e que realmente possamos utilizar dos métodos de Cristo na nossa casa, né? Quer falar as considerações finais aí? Eu costumo dizer assim, se você pegar, nós somos a única igreja no mundo, no universo, né? Quer dizer, no universo aqui, no mundo do pecado, né? Que tem manual para tudo. Nós temos manual para comer, manual para onde morar, manual para namorar, Vestir. manual para jovens, manual para se vestir, manual para marido, manual para esposa, manual para educação. Olha só, irmãos, para educação. Isso aqui está anos-luz à frente. Deus deu o melhor para nós. Por que nós estamos rejeitando isso? Você educa seus filhos nos métodos de Deus, FEC, ou pelo MEC? Fundamentos de Educação Cristã ou pelo Ministério da Educação e Cultura? O método de Deus e o método do inimigo. Eu tenho certeza que os métodos de Deus são os melhores. E quando você usa isso aqui, você usa e pratica. Usa e pratica. Se você está educando seus filhos, então você lê aqui e pratica. Lê aqui e pratica. E veja como funciona. Faça o teste. E você vai ver que Deus pode realmente te abençoar e abençoar sua família e abençoar seus filhos, tá bom? Amém. Muito obrigado. Foi um prazer estar aqui com vocês. Que Deus Vou abençoe. pedir para você orar para a gente, para encerrar essa live. Tá bom. Vamos orar então. Santo e poderoso Deus, grande Criador, grande Educador de todo o universo.
Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor compartilhou conosco um pouco da tua sabedoria na tua palavra, dada a este povo que vive nos últimos dias. A estas famílias que estão vivendo em tempos difíceis, onde as crianças e os seus filhos, os jovens, têm sido levados, Senhor, para um mundo de rebeldia. Mas o Senhor nos deu um porto seguro, o Senhor nos deu uma arca, onde nós podemos colocar os nossos filhos em segurança contra os dardos inflamados do inimigo, para que eles não sejam atingidos e que eles tenham uma armadura da fé, que eles possam ser revestidos com todo o poder para enfrentar todas as lutas que eles enfrentarão lá fora, mas que eles não caiam sobre o poder do inimigo, mas que sejam vitoriosos em Cristo Jesus. Amém. Que eles sejam os Davis que enfrentarão os Golias, que eles sejam aqueles que enfrentarão o inimigo, Senhor, com o poder da tua palavra. Abençoe aos pais para que eles continuem firmes e animados, para que eles possam, Senhor, receber a recompensa da vida eterna com seus filhos num lar eterno. Amém. Obrigado por essa oportunidade, por estarmos aqui. Abençoe a cada um que participou e que ainda vai ver essa live, que vai assistir, que esse canal possa prosperar e que esse sistema que Deus nos deu possa avançar e crescer. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Obrigado a todos, uma boa noite, que Deus abençoe e até o próximo capítulo. Um beijo, amor. Foi um prazer para você fazer isso comigo, viu, meu amor? Um beijo. Foi um prazer para você também, viu? Te amo, viu? Um beijo.